Oi, gente. Meu nome é Edson Drago e eu sou astrólogo. E algumas pessoas, alguns clientes, amigos, pediram para eu dar uma explicação sobre o que é a Revolução Solar. A Revolução Solar, ou retorno solar, como tem se dito muito ultimamente, obviamente, a volta do Sol a uma posição, especialmente a posição que ele estava quando uma pessoa nasceu. Então, ela tem a sua Revolução Solar naquele ano. Revolução Solar, então, é próxima ao dia de aniversário. Se uma pessoa nasceu no dia 1º de janeiro, primeira revolução solar vai ser um ano depois, ao redor, perto de 1º de janeiro. Por que isso? Porque o Sol, o movimento de translação que mostra a posição do Sol, normalmente não é sincronizado com o movimento de rotação que mostra o dia. Então, algumas vezes é um dia antes, algumas vezes é um dia depois, e a maior parte das vezes é no dia do aniversário da pessoa. Ainda assim, como depende do movimento de rotação, porque é um mapa, vai depender do lugar onde a pessoa está no momento em que o Sol volta à mesma posição que estava quando a pessoa nasceu, naquele ano. Se a pessoa está numa cidade ou noutra, o mapa difere. E a gente já vai ver isso. Agora, o que mostra essa revolução solar? Essa revolução solar mostra as características do ano da pessoa, exatamente onde é que ela vai enfatizar os seus esforços, o que vai chamar mais atenção para ela e, portanto, vai interferir diretamente nos planos que ela tem. Quais vão ser os projetos que vão estar mais enfatizados, quais vão ser os projetos onde ela vai botar mais atenção, que áreas da vida ela vai estar mais destrutiva, que áreas ela vai estar mais construtiva, em que áreas ela vai querer expandir, que áreas ela vai querer frear os movimentos para prestar mais atenção, isso dependendo dos planetas que vão entrando nas suas devidas casas, dentro do mapa da Revolução Solar. Então, é um mapa que, obviamente, vai ser bem diferente do mapa de aniversário da pessoa, mas vamos dar uma olhada num exemplo aqui, que eu acho que fica mais fácil. Vamos dar uma olhadinha, então, no mapa dessa pessoa que, hipoteticamente, nasceu no dia 1º de janeiro, ao meio-dia, em Londres. Então, essa aqui é a carta dela, tá? É uma carta hipotética, só porque me ocorreu usar essa data, tá? Então, aqui a gente vê uma pessoa que é bastante entusiasmada com a sua vida, uma pessoa bastante ativa, que busca muito movimento, mas é um tanto quanto perfeccionista, tem o Sol em Capricórnio, onde a vida profissional é mais importante do que as outras vidas para ele, mas ele tem aqui uma sensação de dever com relação a construir amizades íntimas, relação amorosa, porque a Lua está nesse ponto aqui. Então, tem várias questões aqui que são muito importantes, né? Olhar para o mundo de uma forma intensa e profunda também é importante. Mas, de qualquer forma, esse é um mapa em que a pessoa está mais direcionada a pensar sobre o mundo, aprender, se comunicar, quem sabe até vir a ser um comunicador, um escritor, alguma coisa assim, onde os grupos têm uma participação muito importante e é uma pessoa altamente criativa. Tá? Mas isso é essa pessoa que nasceu nesse ano, então são características do nascimento dela. Agora vamos ver o que teria acontecido, o que aconteceria se nesse próximo ano, que o aniversário então não vai ser no dia 1º de janeiro, vai ser um dia antes, no dia 31 de dezembro de 2020 ainda, e não no dia 1º de janeiro de 2021, mas a pessoa vai estar completando 21 anos. Então, esse é um mapa dela se ela passasse o aniversário dela em Londres, ou seja, estivesse lá um dia antes do aniversário real, passasse esse dia antes na cidade de Londres, ela teria esse mapa aqui. Então, tem um enfoque muito grande aqui na relação amorosa, um enfoque muito grande no sistema de crenças, em aprender alguma coisa em profundidade durante esse ano, dar alguma aula, fazer, se comunicar, né, muito durante esse ano, e não seria o ano onde ela dedicaria muito mais importância à sua vida profissional, segundo a Revolução Solar. Depois a gente vai dar uma olhadinha alto, assim, nos trânsitos, a gente vai ver que sim, é um ano que segue sendo importante, já vem sendo importante há 2 anos pelos trânsitos, que é um outro cálculo, mas que no mapa da Revolução Solar está muito mais enfatizado o aspecto conhecimento que o aspecto profissão. Está bem mais enfatizado o aspecto como é que eu me relaciono com as pessoas em profundidade e em intimidade, do que o aspecto profissional. Então, a Revolução Solar está apontando para uma direção diferente da, do seu mapa natal e dos trânsitos também.
Agora vamos ver como é que seria se ela passasse o aniversário aqui em Granada, onde eu moro. Bom, ficou mais ou menos parecido, só que a ênfase aqui, ó, entre Londres, no aspecto amoroso, a ênfase diminui se ela passa aqui em Granada, mas o aspecto de conhecimento fica bastante mais enfatizado. Agora, vamos supor se ela passasse o aniversário não em Londres, mas em Nova York. Se ela passa o aniversário em Nova York, então a vida social, e aqui sim, um pouco mais da vida profissional, ficaria um pouco mais enfatizada. Mas muito aqui do aspecto espiritual e de buscar conhecer dele mesmo, talvez características e particularidades que ele ainda não conhece. Seria um ano bastante sensível, onde ele não tomaria decisões com muita habilidade. Seria um ano mais difícil de tomar decisões de uma maneira dinâmica. Ainda que algumas mudanças na vida diária dele, da forma como ele cuida de si, possivelmente se alterariam durante o ano e ele cuidaria melhor de si mesmo, ou pelo menos questionaria como ele vem cuidando dele mesmo. Se ele passasse o aniversário em Los Angeles, na Califórnia, do outro lado, aí a importância dele ter uma posição particular, pessoal, e se mostrar como ele é, se altera um montão, fica muito mais enfatizada e passa a ser a relação dele com ele mesmo, em contraste com a relação dele com os outros em geral, passaria a ser o grande enfoque do ano. Além do que, criar territórios bem definidos dentro do lar dele. Se ele passasse o aniversário em Tóquio, no Japão, o enfoque está completamente na esfera doméstica e na esfera familiar, onde ele possivelmente mudaria as suas rotinas domésticas e tentaria ou bem harmonizar ou bem romper com a sua família de origem. E aqui a ênfase na imagem pública como apoiadora da sua vida profissional também viria à tona durante esse ano. Se ele passa o aniversário daí em Hong Kong, na China, ele vai ter uma possibilidade de, por um lado, tornar suas relações mais íntimas mais sofisticadas e mais elaboradas, talvez até mais espiritualizadas, mas ele poderia cometer algum tipo de ilusão com consequente desilusão. E aqui o enfoque está muito mais na forma como ele tem diversão na vida e como ele se encontra com os amigos para se divertir, do que propriamente na vida profissional. Se ele passa o aniversário em Delhi, na Índia, o enfoque está totalmente na vida diária, aonde ele poderia estressar muito as suas rotinas cotidianas e assim sucessivamente, conforme a pessoa vai passando o aniversário dela em lugares diferentes, como por exemplo aqui em Moscou, na Rússia, ou em Roma, o mapa dele vai ficando diferente. Vê que em Roma fica um mapa com alguma semelhança com o aspecto de relações com o mapa de Londres, né, a posição da Vênus aqui, comparada com a posição da Vênus aqui, ficam muito parecidas, mas a esfera do conhecimento aqui não é tão importante, mas a esfera dos valores, sim. Bom, tendo dito isso, eu falei um montão sobre as possibilidades de uma revolução solar, quais são as características, né, o que a pessoa vai estar querendo fazer naquele ano, e a gente pode comparar agora com o que é um mapa de trânsito. O mapa de trânsitos vai mostrar os planetas dessa pessoa no mesmo, aqui dentro estão fixos, que é o mapa dessa pessoa que nasceu no dia 1º de janeiro de 2000 em Londres, ao meio-dia, e do lado de fora, opa, na minha investigação eu deixei isso muito longe, vamos voltar aqui para o ano de 2020. Estamos aqui no início do ano de 2020 e vamos ver o que acontece conforme o ano vai progressando. Os planetas que já estão dentro da casa 10 dele, portanto, vai fazer mais de um ano que ele tem trabalhado, né? Lá no início, desde 2019, ele tem reavaliado como é que estava sendo a vida profissional dele. Ele está enfrentando algumas crises durante esse ano, porque os planetas vão e vêm, e a partir de dezembro, esses planetas aqui todos entram na casa 11 e o enfoque passa a ser a vida social dele, certo? Então, como dá para ver, os trânsitos estão apontando numa direção e, independentemente de onde ele esteja, os trânsitos vão ser os mesmos, porque é os planetas no céu em relação ao mapa dele, não muda se ele vai para um lugar ou para outro. Então, os trânsitos são um pouco mais predominantes nos estados mentais dele, nos enfoques dele, do que a Revolução Solar. Então, a Revolução Solar ou bem apoia os trânsitos ou bem
mostra alternativas aos trânsitos. E aí, quando uma pessoa está fazendo a revolução solar, temos que levar isso em conta, certo? Bom, com isso, eu dei uma explicação sobre o que é a Revolução Solar, contrastei um pouco com os trânsitos e eu espero ter sido claro. Se eu não fui claro, vocês podem continuar me fazendo perguntas. Se vocês gostaram, dá um like ali. Pode também se inscrever no canal, vocês vão receber um aviso de quando eu estou publicando um vídeo novo. Se vocês têm alguma reclamação, pode fazer também, né? Pode me escrever alguma mensagem em privado também. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? O e-mail está aí no canal e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.